Olá, tudo bem? O São José do Campo de hoje te convida para conhecer uma fazenda especializada no comércio de cogumelos. Além da plantação e cultivo de diversas espécies, o espaço, localizado no bairro do Guirra, em São Francisco Xavier, oferece cursos e vivências sobre o cultivo dos fungos. Os cogumelos são altamente nutritivos, possuem poucas calorias e são deliciosos. O produto movimenta uma cadeia produtiva importante e, ao contrário do que muita gente pensa, os cogumelos não são vegetais, eles pertencem ao reino dos fungos. Além de conhecer a história da fazenda, eu participei de uma oficina de plantação. Conheci a floresta onde são cultivados e o espaço da colheita. A Roci, esposa do Carlos, falou sobre um festival anual que conta com degustação, apresentação musical e uma valiosa troca de conhecimento. A importância da tecnologia no campo também foi assunto da reportagem, com o gestor de mídias sociais, Lucas Nogueira. Fica com a gente, o São José do Campo está no ar. Carlos, conta pra gente como que começou a história desse espaço. Olha só, meu pai era imigrante japonês e ele, como todo imigrante, ele tem um sonho de ter terra, né? Ainda mais o japonês, porque chega aqui no Brasil, muita terra à vontade, ele sempre quis ter terra. E ele encontrou esse local aqui em 1974. Né? E aí quando ele viu esse local, ele falou assim, aqui que a gente quer, aqui que eu quero ficar. E o sonho começou aí, né? Em 1974. E aí, depois você assumiu, quando que você começou a produção aqui da fazenda? Então, olha só, naquela época de 1974, Gisele, era o seguinte, essa estrada até São José dos Campos, que dá 40 quilômetros, é toda estrada de terra, não tinha energia elétrica. Poxa! E sabe, tinha 28 porteiras de São José dos Campos para cá. Haja porteira, abre porteira, fecha porteira. E eu vinha com meu pai aqui abrindo 56 porteiras, verdade? Sim, contando ida e volta. Então, aí nós começamos, meu pai tinha vontade de fazer esse negócio, só que meu pai morreu em 1982, aos 58 anos. Jovem. E aí o sonho parou, ficou paralisado. E aí eu fui fazer a faculdade e tudo mais, e eu só retornei aqui à fazenda em 1994. Isso por quê? Porque tinha um sinalzinho de celular aqui. Entendi. Foi a época que entrou o celular e aqui pegava celular. Né? Você vê que hoje nós não temos sinal de celular aqui. Sim, é verdade. Né? Mas naquela época tinha. Em 94 já tinha. Tinha um sinal. Aí tinha energia elétrica, não existia mais as porteiras, ainda bem. Metade da estrada estava asfaltada. Eu falei assim, agora chegou o momento para começar, para vir assumir o trabalho na fazenda. Foi quando eu vim, então, em 94. Os desafios do início da produção também fez parte da nossa prosa. Eu participei de uma palestra em São Paulo, em 94, onde haviam 840 pessoas participando desse evento, onde eles trouxeram um pesquisador japonês para falar sobre cultivo de shiitake, cogumelo shiitake. E no meio dessas 840 pessoas, eu fui sorteado com uma tora de shiitake. E foi aí que começou a produção? Eu trouxe essa tora, deixei debaixo da figueira e aquela tora começou a evoluir muito bem o desenvolvimento dela. Que bacana! Foi aí que começou a me chamar a atenção sobre essa questão do cultivo de cogumelo. E hoje quais espécies que nós temos aqui? São várias, né? Hoje eu trabalho com várias espécies, né? Eu trabalho com shimeji, eu trabalho com champignon de Paris, portobello, consigo fazer o shiitake em blocos, o shiitake em toras. A gente consegue fazer vários tipos de cogumelo. Os cogumelos produzidos em São Francisco Xavier já cruzaram inúmeras fronteiras. O Carlos me contou, inclusive, para o Japão. Que incrível! De São José dos Campos, do distrito, né, de São Francisco Xavier, nós estamos no bairro do Guirra, para o Japão. Que incrível! Essa exportação de cogumelos são os cogumelos chamados de cogumelos, o cogumelo medicinal. É de uma espécie que se chama Agaricus blazei, o nome científico dessa espécie. Mas hoje nós não exportamos apenas para o Japão. A gente tem clientes hoje na Suíça. Poxa, que nós legal. Temos clientes em Portugal,
Quer dizer, hoje na verdade com o negócio da internet, a gente consegue fazer exportação para o mundo inteiro. Carlos falou, inclusive, sobre o cogumelo Agaricus blazei. Ele estimula o sistema imunológico e funciona como um poderoso coadjuvante no tratamento de algumas doenças. Além disso, é uma excelente fonte de proteínas e vitaminas. Esse cogumelo, ele começou a ganhar uma importância grande, principalmente depois da pandemia. Com a pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficaram mais preocupadas com a questão, principalmente do sistema imunológico. Sim. E esse cogumelo, que esse Agaricus blazei, o povo não sabe, mas esse cogumelo é um cogumelo brasileiro. Olha que legal. Ele é nativo do Brasil. Além da produção e exportação de cogumelos, o espaço recebe inúmeras atividades. Nós temos hoje uma série de eventos aqui, né? A gente faz uma série de atividades aqui na fazenda, né? Desde o turismo rural mesmo, a gente traz grupos de turismo pedagógico, turismo de terceira idade, gastronômico, ecológico, a gente faz um monte de eventos aqui. E dentro disso, o que acontece? Nós temos também toda uma orientação para quem quer empreender na zona rural, principalmente os pequenos produtores. Olha que bacana. E aí a gente traz todas essas informações de como produzir cogumelos, né? de aproveitar, de você viabilizar uma propriedade rural pequena. Só que nós não trazemos apenas a questão do conhecimento técnico puro. Eu já trago toda essa carga da trajetória de ter cumprido a vivência, né? Entendeu? Nós pegamos a fazenda em 94, quando não existia internet. E aí nós começamos a trabalhar para fazer exportação. Sem internet, você imagina o que é isso? Olha só. Aqui tão distante de São José dos Campos, porque a cerca da minha propriedade é divisa de São José com Joanópolis. Nós estamos no ponto extremo do município. E aí nós começamos a fazer esse trabalho. E depois entrou a internet. Então, o que está acontecendo? Hoje eu estou levando essa orientação aos produtores de não o que fazer com a propriedade rural, mas como fazer. Qual é a estratégia que você utiliza? Para aproveitar os recursos naturais também, né? Sim. E o Carlos sabe bem como fazer uso dos recursos naturais da fazenda. Quando meu pai chegou aqui em 74, a primeira coisa que eu me lembro que ele falou, ele chegou nesse local ali em cima, era tudo pasto isso aqui. Sim. Ele falou assim, precisamos plantar árvore. Eu falei, meu Deus, né? Eu nem pensei nisso. Uma consciência, né? Naquela época ninguém discutia essa questão ambiental, ninguém falava disso. Só que meu pai já tinha essa consciência porque ele era um cidadão japonês, entendeu? E aí, depois que ele faleceu, em 94, quando eu vim para cá, então a gente continua fazendo esse trabalho. Que bacana. E aí essa área aqui, que é uma mata ciliar do Ribeirão do Guirra, nós fizemos toda essa recomposição de mata. Muito legal conhecer como tudo começou e principalmente como as questões ambientais recebem destaque na fazenda. Na volta do intervalo você vai ver como a internet ajuda os produtores rurais. E o gestor de mídias sociais, Lucas Nogueira, ainda falou sobre a importância da divulgação dos trabalhos do campo por meio das redes sociais. E a Rosi, esposa do Carlos, contou detalhes de um festival com degustação, apresentação musical e troca de conhecimento. Fica com a gente, o São José do Campo volta já já. Estamos de volta. Você sabia que as principais espécies de cogumelos comestíveis cultivados no Brasil são o champignon de Paris, shiitake e o shimeji?
E o São José do Campo de hoje foi até o bairro do Guirra, em São Francisco Xavier, para conhecer uma fazenda produtora de cogumelos. No espaço, além de conversar com o Carlos e a Rosy e o Lucas, eu participei de uma oficina de plantação e colheita. No restaurante da fazenda, ajudei o Carlos no preparo de um prato autoral. Antes da gente partir para a parte do plantio, colheita e confecção do prato, o Carlos falou sobre a importância da tecnologia no campo. Ainda existe o conceito de que há uma separação entre zona rural e zona urbana. Fisicamente, geograficamente, sim. Existe. Mas com a internet isso unificou tudo. Bacana. Entendeu? Então as pessoas estão morando aqui no campo e trabalhando e produzindo e vendendo, exportando. E aqui na fazenda tem um gestor de mídia social. O Lucas é o responsável pela criação de conteúdo para as redes sociais dessa fazenda. E a experiência de conhecer o processo de cultivo dos cogumelos alinhados com a natureza tem oferecido inúmeros benefícios para o social media. Então minha jornada é uma jornada mesmo de busca por esse caminho do meio, né? De encontrar um ponto entre a nossa origem, né? Que é a natureza, e a necessidade da tecnologia mesmo, para a gente poder estar mostrando esse trabalho para o mundo, né? Lucas destacou também a troca de conhecimento que a vivência na fazenda proporciona. É rico? Muito, muito rico. Ótimo. E o meio ambiente agradece? O meio ambiente com certeza agradece. A gente precisa a tecnologia levar, também. Com certeza. A gente precisa conseguir combinar a tecnologia com o meio ambiente para conseguir usar dessas ferramentas, usar dessas plataformas para estar mostrando coisas que são boas, né, para o ser humano. Com certeza, é isso aí, a tecnologia, o meio ambiente e o mundo inteiro conhecendo os trabalhos que são realizados aqui. E para preservar a tradição do cultivo do shiitake, a fazenda recebe uma vez por ano um festival. E quem contou os detalhes foi a Rosy. É um festival, mas é uma vivência. Que legal. Porque além da comida maravilhosa, a gente oferece algumas oficinas, né, o plantio do shiitake, uma vivência de meditação com Carlos, de respiração no gramado, que é fantástico. Nós, da família, né, a Abi, a minha sogra, a dona Mitsuko, mas as irmãs, o sobrinho participando dessa culinária japonesa, que a gente vai fazer o ramen, né, que é um prato típico japonês. A Rosy fez questão, inclusive, de mostrar uma tora com shiitake. Então, você sai para fazer a caminhada e... Como? Gente, vamos lá. Como, todos os dias. Quer dizer, quando tem um cogumelo. Na verdade, o sabor lembra muito quando a gente coloca no forno mesmo, ou no fogão. Uma textura bem tranquila, né? Mais gostoso, adocicado. É muito bom, muito saboroso. Entrevistas concluídas. Sempre que eu chego nos lugares que eu visito, Carlos, eu gosto de colocar a mão na terra. E aí você vai explicar pra gente, eu posso te ajudar nessa questão desde do plantio, colher, a gente consegue fazer alguma atividade nesse sentido? Vocês vão aprender a plantar shiitake hoje. Opa, que maravilha! Vamos aprender a plantar, nós vamos colher e nós vamos comer. Ai, que delícia, a melhor parte da reportagem com certeza. Então, vamos lá, porque tem muito trabalho pela frente. Seguimos para a oficina de plantação. E o São José do Campo de hoje está muito especial. Nós vamos começar aqui uma oficina. O Carlos vai explicar tudo direitinho. O que nós vamos plantar aqui hoje, Carlos? Nós vamos mostrar aqui como é que se faz o plantio do cogumelo shiitake na tora do konogi. Na tora do konogi. E tem uma curiosidade, essa tora do konogi. Explica pra gente. Essa árvore konogi é a árvore onde originalmente se planta o cogumelo. Eu vou até pegar um, enquanto você explica, eu vou pegar um aqui, ó. Uma tora para mostrar para os meninos, para aí. Olha aqui que bacana. Porque ela é pesada, né? Sim. Então tá, essa madeira aqui é a madeira onde originalmente se planta o shiitake no Japão. Então nós trouxemos essa madeira do Japão há 20 anos atrás, fizemos todos os testes na fazenda, porque anteriormente nós plantávamos o shiitake na tora do eucalipto. Que é o mais comum aqui no Brasil. É o mais comum, só que essa madeira é muito melhor, a produtividade 3 vezes maior. Então a gente usa própria, né? É própria. Ótimo, então vamos konogi. lá. Konogi. Pronto, vamos colocar nossa tora de konogi aqui.
E aí vamos começar o processo. Tá, isso aqui é a semente de shiitake. Então, isso nós fazemos aqui no nosso laboratório. Ah, ela é produzida em laboratório. Isso aqui tem que ser feito com processo de esterilização em ambiente controlado. E a partir de agora, a gente vai expor essa semente, né? Ah, bacana. Isso aqui é semente de shiitake. Pode espalhar ela. Olha só, isso aqui é serragem, tá? É serragem. Então, o que é a semente de cogumelo, nesse caso do shiitake? Nada mais do que o material, que no caso aqui é a serragem, contaminada com o fungo. O fungo. Que parece um bolor, assim, a gente pode usar essa expressão, exatamente, né? Bolor. Parece um bolor, tá vendo? Exatamente, Legal. fungo é isso, é um fungo bolor. É isso, é um bolor. Então aqui está pronta a semente, tá? Nós preparamos a semente. Ótimo. Bom, nós temos alguns equipamentos aqui, que isso aqui se chama inoculador. Tá. Isso aqui é um dosador e um aplicador de semente, né? Nós fazemos assim a captação da semente e ele vai dosar A quantidade de semente. Primeiro eu vou bater aqui. Você pode bater. E ele já vai entrando aqui nesse cano, né? Aí você aperta aqui, você vai ver que ele vai dosar. Olha. Entendeu? Essa quantidade é pequena? Não, é essa a quantidade mesmo. Olha, acertei de primeira, essa quantidade. Tá? Essa aqui é uma broca especial para furar madeira para cultivo de shiitake. Tá. E aí nós temos essa furadeira, que é uma furadeira específica para cultivo de shiitake. Entendi. E aí nós temos aqui um outro material, que é o final, isso aqui é o breu e isso aqui é a parafina. Isso aqui a gente faz uma solução aquecida para depois, no final da semeadura, você proteger a semente. Esse é o breu. Breu. E isso aqui é parafina. Parafina, que é a mesma que a gente utiliza para as velas. Isso, exatamente. Aqui, ó. Aí mistura os dois, derrete, Isso. e aí eles fazem uma espécie de, eles vedam ali, impermeabilizam. Isso. Ok, vamos fazer então? Bora! Vamos plantar shiitake? Vamos plantar shiitake. E assim partimos para o processo de plantação na prática. Só que os detalhes dessa plantação, a floresta onde são cultivados os cogumelos e a confecção do prato temático, você confere na volta do intervalo. No São José do Campo de hoje, você conhece uma fazenda produtora de cogumelos. No primeiro e no segundo bloco, você ficou sabendo como todo o processo de plantação teve início. Eu também conversei com a Rossi sobre o Festival do Shiitake, que acontece uma vez por ano no espaço. O gestor de mídias sociais, Lucas Nogueira, falou sobre a importância do gerenciamento das redes sociais para o homem do campo. E agora você acompanha o passo a passo da plantação de shiitake e depois a colheita e confecção de um prato com receita autoral. Então, olha só, nós vamos furar essas toras. Quantos furos em uma tora, geralmente? Nós fazemos 6 furos nessa linha Tá. e depois 5 furos na próxima linha. A gente vai alternando até você Para ele fazer... ter um espaço para nascer também, né? Ok? Vou fazer mais uma linha. Tá. Então, olha só. Isso. Tá vendo aqui, ó, você Fica o fez, espaço ó, certinho. Você fez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aham. Aqui nessa linha você fez 1, 2, 3, 4, 5. Aham. Alternado. Sim, para ter o espaço, que é o espaço que quando ele brotar, né? Agora a próxima linha serão 5. Próxima linha aqui. Usa essa linha, esses furos Como referência. E você vai batendo aqui, tá? Vamos ver. Então tá, ó. Isso aqui, deixa eu ligar. Tá. A furadeira bem de pé. Mais um? E aí? Tá quase Olha,
bom. Quase mais bom, quase pela primeira experiência tá valendo. Agora nós vamos fazer a semeadura. Tá. Vamos lá, me passa as sementes. Então, olha só como é que se planta shiitake, né? Você vai colocar a semente aqui no furo e vai fazer assim, ó. Ah, bate. Bate com Aqui, força. Com força. Opa! Será que foi? Posso tirar pra ver? Pode tirar. Ah! Isso mesmo. Foi. Perfeito. Aí eu pego mais lá, que eu já aprendi. Tem que ser assim. Aí. E depois quanto tempo que ela fica aqui? Então, Que aí ele demora depois, pra brotar? depois de feito isso, nós vamos levar essas toras na floresta e Hum. vai ficar lá por aproximadamente um ano. Um ano? Um ano. Olha só. E quantas toras você planta assim por vez? A gente consegue plantar aí mais ou menos 250, 300 toras por dia. 250, 300 toras por Isso dia? com 4 pessoas. Ah, tá. Tá? Mas é bastante. E agora chegou o momento de vedar, então, as sementes, né? Sim. Olha só, o que que acontece? Essa madeira ela vai lá para a floresta. Uhum. Se eu deixar dessa forma aqui, o que acontece? A chuva, o ar vai contaminar a semente. Entendi. Ou senão ela pode ressecar também. Então para isso nós precisamos proteger a semente e nós fazemos com essa solução aquecida de breu e parafina, utilizando esse pincel que é feito de esponja de aço. Né? Então nós fazemos isso. Nós terminamos, né? Terminamos o processo de plantio ou inoculação do cogumelo shiitake. Ótimo. A partir daqui nós levamos essa tora lá na floresta e ali vai ficar durante um ano. Esse fungo vai apodrecer essa madeira para daí frutificar Começar a surgir. os cogumelos. Chegamos na floresta onde os cogumelos são cultivados. Esse cultivo aqui é um cultivo tipicamente japonês. Por quê? Porque a madeira que nós estamos plantando o shiitake é uma madeira japonesa, é o konugi. O konugi. E essa floresta aqui, ó, ela tem essa árvore aqui, que se chama sugi. E no Japão se planta o shiitake exatamente embaixo da floresta de sugi. Tá? Então eu acredito que aqui no Brasil não tenha nenhum cultivo assim, tipicamente japonês. Esse é o único do Brasil. É, em São José dos Campos, no distrito de São Francisco Xavier. Incrível. Depois de um ano, as toras recebem uma espécie de choque térmico e ficam por uma noite nesse recipiente. Do choque térmico, a gente vem para a sala de frutificação. Isso. E aí aqui fica aproximadamente 7 dias para chegar nesse ponto aqui. Como é que se colhe? Você segura aqui e destaca ele Para da tora. baixo. Está colhido o shiitake. E eu consigo reaproveitar essa madeira depois? Sim. Ela nós fazemos a colheita, depois nós voltamos essa madeira na floresta, deixamos lá por mais ou menos 2, 3 meses, aí dá um novo choque e ela produz de novo. Colheita concluída, começamos o preparo de uma receita autoral, o shiitake do konugi no bafo da folha negra. Mas antes, uma curiosidade. Você sabia que o konugi é a árvore onde se cultiva o cogumelo shiitake no Japão? Principalmente no sul do país, que tem o clima mais quente. Essa árvore produz 3 vezes a mais cogumelos do que no eucalipto, como é feito em muitos lugares no Brasil. Inclusive, ela produz cogumelos maiores e com texturas e aromas diferenciados. E o serviço aqui é completo, né, Carlos? Nós já plantamos, colhemos e chegou a hora de preparar uma receita. O que a gente vai preparar aqui, Carlos? Esse prato aqui é um prato ecológico e gourmet. E autoral, é uma receita sua. Ele se chama shiitake do konugi no bafo da folha negra. Nós colhemos, inclusive, a folha. Primeiro passo, a gente corta aqui o talo do Tem que cogumelo. cortar bem na base. Bem na base, assim, tá bom? Isso. O que a gente usa nesse prato aqui? Quais são os ingredientes? Nós vamos usar manteiga, alho, Manteiga, tá? Alho, cheiro verde, cheiro verde, cebola, né? cebola picada. Olha o alho isso. picadinho. Vai shoyu. Nossa, deve ficar maravilhoso. E no final vai acompanhar um limão. E ele vai no limão forno? cravo, vai no forno.
esse formato aqui, desfiado assim, isso aqui no Japão esse formato se chama kimpira. Kimpira. Então nós vamos fazer o kimpira com caule do shiitake. Aqui é a minha contribuição. E agora chegou a hora finalmente de montar o prato. Isso. Vamos lá, Carlos, como Então que é tá, essa? nós vamos pegar o shiitake, né? Podemos colocar aqui uns 4 em cada folha. Tá. E aí nós vamos pegar isso aqui e vamos colocar aqui. Ah, em cada um. Isso. Nós cortamos a folha aqui para tirar esse bico aqui, ó. E aí esse prato vai ficar assim. Dobra, não vai ter o problema de quebrar porque você já tirou o caule. Isso. Cerca de 5 minutos, né? A folha tem que ficar negra. A ideia é essa. E para concluir a reportagem na Ecofazenda Guirra, é claro, né, que uma mesa, um almoço só com produtos, né, na verdade, a nossa refeição hoje é toda à base de cogumelo. Sim. O que a gente tem aqui? O famoso Shiitake do konugi no bafo da folha negra. shiitake do konugi no bafo da folha negra. Ótimo. Bom, gente, já passou da hora de encerrar a reportagem, porque eu tenho certeza que a equipe inteira e, claro, os nossos queridos entrevistados aqui também estão doidos para degustar. Vamos lá, só vamos abrir abrir isso uma aqui. para mostrar Isso. lá para o cinegrafista? Estava tudo maravilhoso. E agora você já conhece os detalhes de uma fazenda ecológica produtora de cogumelos. O São José do Campo de hoje fica por aqui. E se você quiser rever esse e todos os outros programas, acompanhe a gente no YouTube Câmara SJC. E por lá você também confere toda a programação da TV Câmara. E a gente também está no Instagram. Segue a gente por lá. Até mais!